2 Tirania de Aço capítulo 359 O Homem com Duas Coroas. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Mais de uma semana se passou e Berengário partiu com uma divisão de 10.000 homens. Esta unidade especializada estava equipada com infantaria, cavalaria e artilharia. Enquanto os rifles Brechoaders estavam passando por testes de campo, Berengar teria que se contentar com seus tradicionais canhões de cano liso de carregamento pela boca. No entanto, o jovem monarca não esperava que uma guerra real estourasse. Afinal, a ameaça dessa força-tarefa e sua disposição de usar a violência para perseguir os objetivos de Berengar seriam mais do que suficientes para deter qualquer ideia de resistência. Como um conquistador reivindicando uma cidade, Berengar cavalgava em seu fiel corcel em seu uniforme de gala completo. Os olhares de inveja dos soldados hussitas desgastados pela batalha ao verem um uniforme tão engomado e elegante afixado no rosto exemplar de Berengar não passaram despercebidos ao jovem rei. Em última análise, a área definida para discussão sobre o novo monarca da Boêmia foi estabelecida dentro do Castelo Real em Praga. Como tal, Berengário subiu seus degraus com sua guarda real a reboque, sem o menor sinal de hesitação ou medo em seus olhos. Em vez disso, uma aura opressiva exalava de sua figura, enchendo qualquer um que a testemunhasse com pavor e ansiedade. Depois de romper pelas portas do castelo e entrar no grande salão, onde as várias facções estavam envolvidas em uma discussão brutal sobre quem deveria ser o rei, Berengar ignorou seus gritos. Passou pela multidão e sentou-se no trono da Boêmia como se fosse o rei. Coisa mais natural para ele fazer. Depois de fazer isso, ele cruzou uma perna sobre a outra e descansou o rosto no punho com uma expressão presunçosa. Foi só depois de vários momentos de silêncio que Berengário deu a conhecer o seu decreto a todos os homens presentes. Todos os que pretendem reivindicar a coroa da Boêmia se apresentam e apresentam seus casos. Eu, Berengar von Kufstein, primeiro do meu nome, e o rei da Áustria ouvirá suas palavras e escolherá o mais adequado para se sentar neste trono. No momento em que Berengário disse isso, a sala se encheu de choque. Berengário não escondia nem um pouco sua intenção. Ele havia declarado descaradamente que escolheria o próximo rei da Boêmia como tal. Valdemar foi o primeiro entre os candidatos a se opor à ideia de ter um estrangeiro escolhendo seu rei. Quem você pensa que é, para entrar neste grande salão, sentar-se no trono que pertence ao nosso povo e declarar que você será o homem que determinará nosso rei? A expressão presunçosa de Berengar vacilou ao ouvir o homem questionar tão descaradamente seu julgamento. Em resposta a isso, o jovem monarca estalou os dedos. No momento seguinte, um rifle foi abaixado e o eco de tiros ressoou por toda a câmara. Valdemar, o candidato favorito dos moderados hussitas, ficou chocado quando o sangue começou a escorrer de seu peito. Ele não podia acreditar que em um único momento, sua vida havia sido arrancada pela bala de um dos guardas reais de Berengar. A expressão de surpresa no rosto do homem foi sua última reação antes de cair morto no chão. As várias facções que disputam a coroa da Boêmia imediatamente começaram a entrar em pânico. No entanto, as portas foram seladas e bloqueadas pelos guardas reais de Berengário. Como tal, não havia como escapar. Vendo que havia atraído a atenção de todos, Berengário levantou-se de seu assento e olhou severamente para os homens que se reuniram diante dele. Ao fazê-lo, começou a projetar toda a autoridade que lhe pertencia como o único monarca na sala. Quem sou eu? Eu sou o homem com um exército de 10.000 homens capaz de bombardear esta cidade até o esquecimento. Você seria sábio em obedecer meus comandos, pois suas vidas e todos os que permanecem dentro desta cidade miserável existem apenas por causa do meu decisão. Não vou perguntar novamente. Todos vocês que reivindicam a coroa da Boêmia se apresentem e apresentem seu caso. Somente o homem nesta sala mais adequado para governar receberá autoridade para agir como rei. Depois de ver o que Berengário havia feito a Valdemar, nenhum homem estava disposto a dar um passo à frente. Afinal, estava ficando cada vez mais claro para os homens que queriam governar qual era o plano de Berengário. Dar um passo à frente era enfrentar a morte certa. Como tal,
Apenas o silêncio prevaleceu na sala por algum tempo. Eventualmente, Berengário quebrou o silêncio cuspindo no chão diante dele com desgosto. Ao fazê-lo, ele falou, suas palavras misturadas com veneno enquanto mastigava os homens reunidos no salão. Patético. Verdadeiramente, e totalmente patético. Eu sei que há homens entre suas fileiras que desejam ser rei, e ainda assim você fica totalmente em silêncio, com medo do que eu possa fazer com você. Se você não ousar pisar, avançar e pressionar sua reivindicação diante de uma autoridade avassaladora, então que direito qualquer um de vocês tem de governar como rei? O que vejo diante de mim é um bando de covardes de todas as esferas da vida. Fanáticos religiosos, nobres oportunistas e aproveitadores da guerra. É isso que todos vocês são. Se algum de vocês recebesse o título de rei da Boêmia, levaria essas terras à ruína em questão de anos. Está se tornando cada vez mais aparente para mim a solução para este problema. Já que nenhum de vocês é digno de ser rei, então o fardo do governo deve cair sobre mim. Depois de dizer este discurso, Berengário caminhou até a coroa manchada de sangue que estava no chão do grande salão, onde ele a pegou e colocou em sua cabeça. Depois de fazer isso, ele se sentou mais uma vez no trono e deu seu comando aos vários homens que sacrificaram tudo em sua guerra brutal, apenas para ter o prêmio roubado diante de seus olhos. Eu, Berengar von Kufstein, primeiro do meu nome, e rei da Áustria, usurpo o reino da Boêmia para mim e minha dinastia para o governar perpetuamente. Depois de dizer isso, Eckhard, que havia assistido a tudo, deu um passo à frente e ficou ao lado direito de Berengário, onde deu uma ordem a todos os homens presentes. Ajoelhe-se diante de seu novo rei. Embora desaprovasse a maneira como Berengário lidava com a questão da sucessão, afinal de contas, ele lutou e sangrou ao lado da maioria dos homens presentes nos últimos anos. Em última análise, sua lealdade era para Berengário, e se seu rei desejasse usurpar o reino de Boêmia, então ele deve seguir essas ordens. Vendo como Eckhard havia caído na linha, toda a esperança de resistência aos olhos das várias seitas hussitas e seus líderes foi completamente manchada. Um por um, eles se ajoelharam diante de Berengário e proclamaram sua lealdade ao homem com duas coroas. No final, apenas um homem ficou de pé, olhando para Eckhard com certo choque e humilhação. Alexier Caspar pensou que poderia negociar com Berengar sobre o pagamento da dívida do Cita com a coroa austríaca, mas a discussão nunca ocorreu. O monarca austríaco entrou no salão principal e se proclamou rei sem o menor debate sobre o assunto. No final, ele só pode culpar a si mesmo, pois também não deu um passo à frente quando Berengário pediu para apresentar seu caso para governar o reino. Depois de testemunhar a morte repentina de Valdemar, ele ficou petrificado de medo como os outros homens presentes. Ele levou um momento para perceber que todos os olhos estavam olhando para ele, o feroz líder dos radicais hussitas, que derramou o sangue de dezenas de milhares de vidas em busca de derrubar o rei Hadek e seus apoiadores católicos. Se ele também dobrasse o joelho, então as esperanças de uma Boêmia independente seriam totalmente destruídas. No final, Alexier deu um passo à frente e tomou sua decisão, depois de ficar na frente de Berengário, que o olhou com uma expressão arrogante. Ele também dobrou os joelhos para seu novo monarca. Afinal, se o que Berengário havia dito fosse verdade, então a cidade estava cercada pelos militares mais poderosos do mundo, e a resistência era inútil. Tendo visto os vários líderes da Boêmia se ajoelharem diante dele, um sorriso cruel apareceu no rosto de Berengário enquanto ele selava o destino do reino a leste. Muito bem, se não houver objeções, então o meu primeiro ato como rei da Boêmia é reconstruir este reino. Os danos que seu povo sofreu nos últimos anos são substanciais e, assim, reconstruir esta nação de baixo para cima. Eu estará movendo dezenas de milhares de trabalhadores alemães para ajudar nos esforços de restauração. Quanto à família do monarca anterior, há algum membro sobrevivente? Alexier olhou para Berengar com uma expressão conflituosa. Ele não sabia o que Berengar pretendia fazer com os membros restantes da dinastia governante anterior. Como tal, ele hesitou em revelar seu status. No entanto, antes que ele pudesse decidir,
Outro nobre presente rapidamente declarou a realidade da situação. A esposa do rei Hadek e a filha mais nova ainda estão vivas, majestade. Quanto ao resto de sua família, eles foram mortos no saque da cidade. No momento em que o nobre disse isso, ele recebeu olhares de todos os boêmios presentes. No entanto, quando Berengar ouviu isso, um sorriso satisfeito se curvou em seus lábios antes de revelar suas intenções. Muito bem, traga-os para mim. Eu gostaria de ter uma palavra com eles. Que se saiba que os sobreviventes da família do monarca anterior estão doravante sob minha proteção. Qualquer dano que tenha sido feito a eles será severamente punido. Vá em frente e faça o que eu mando. Depois de dizer isso, os representantes hussitas deixaram o castelo, deixando Berengar sozinho com Eckard e sua guarda real. Assim, um sorriso amigável apareceu no rosto de Berengar ao abraçar o seu amigo mais próximo, que não via há anos. Eckard, meu amigo, já faz muito tempo. Estou completamente impressionado com o que você realizou aqui. Quando você retornar a Kufstein, eu o recompensarei com as maiores honras por suas realizações. Um sorriso amargo se revelou no rosto abatido de Eckard. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que Berengar o viu. Depois de alguns momentos de silêncio, ele suspirou antes de revelar seus pensamentos sobre o que havia acontecido. Com um único tiro, você anexou um reino vizinho. Devo admitir que nunca pensei que você entraria aqui e se colocaria no trono. Sinceramente, acreditei que você estabeleceria um desses homens como rei da Boêmia para agir como uma marionete. Berengar riu antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Nenhum desses homens estava apto para governar. Inicialmente planejei fazer o que você acreditava, mas todos ficaram petrificados de medo, não querendo dar o passo final necessário para reivindicar o trono. Tal fraqueza não pode estar presente em um governante, mesmo que ele não seja nada além de uma marionete. Venha, vamos celebrar esta grande vitória. Dito isso, Berengar deixou o grande salão com Eckard e dirigiu-se ao refeitório, onde ele e o veterano marechal de campo começaram a recuperar o tempo perdido. Em pouco tempo, a ex-rainha e a princesa da Boêmia seriam levadas a Berengário, onde seu destino seria deixado para sua decisão. Tirania de Aço capítulo 360. Uma audiência com o rei. Quase 30 minutos se passaram desde que Berengar e Eckard começaram a beber cerveja no refeitório do castelo em Praga. Berengar passou esse tempo informando homens sobre as mudanças na Áustria nos últimos anos. Desde que Eckard foi enviado para a Boêmia para atuar como conselheiro militar dos hussitas, houve avanços substanciais em todas as facetas da vida na pátria. O próprio Eckard ficou chocado com as novas tendências da moda e equipamentos militares com os quais os homens que seguiram Berengar para a Boêmia estavam equipados. Fazia apenas 5 anos desde que ele conheceu Berengar, e ainda assim, durante esse período, o jovem havia subido da posição de filho de um barão humilde para o rei da Áustria e da Boêmia. Ele também havia avançado os níveis tecnológicos da Áustria a um nível que ninguém jamais acreditaria. A pátria estava no auge de uma sociedade pré-industrial e apenas começando a avançar para a era da indústria. Por fim, Eckard suspirou pesadamente antes de revelar seu maior arrependimento por ter ficado na Boêmia todo esse tempo. É uma pena que eu perdi o seu casamento. É uma visão que eu sempre quis ver. Berengar riu ao ouvir isso e deu um tapinha nas costas do veterano grisalho antes de revelar seus planos para o futuro. Não fique tão triste. Você ainda poderá testemunhar pelo menos mais 2 casamentos reais. Eckard ficou confuso ao ouvir essas palavras. Como tal, passou a pedir esclarecimentos sobre o assunto. O que você quer dizer? A dela não está bem de saúde? Você planeja se divorciar dela? Você vai precisar me explicar isso. Ver como Eckard ficou confuso apenas encorajou ainda mais Berengário a rir de seu estado. Depois de alguns momentos de diversão, Berengário revelou plenamente o que pretendia fazer em matéria de casamento. Nada disso, meu caro amigo, pretendo legalizar a poligamia. Um homem pode ter até 5 esposas no reino da Áustria. Essa será a lei do país em breve. Eckard ficou chocado ao ouvir isso,
Ele não tinha ideia de que Berengário havia se afastado tanto do caminho do tradicionalismo e, em vez disso, fez a primeira pergunta em sua mente. Você está falando sério? Você está disposto a decretar a poligamia para que você possa se casar com aquela sua amante e legitimar seu bastardo? Berengário riu em resposta a isso. Ele tomou um gole de sua cerveja antes de responder a pergunta de Eckhart. Não só isso, eu também tenho um noivado com a princesa do Império Bizantino. Muita coisa aconteceu desde que você partiu, meu amigo. O que posso dizer? Não posso recusar uma garota bonita em necessidade. Eckhart imediatamente começou a descansar a testa na palma da mão ao ouvir isso. Ele não podia acreditar que Berengário estivesse disposto a reformar drasticamente o tecido social da Áustria para acomodar sua luxúria. Antes que ele pudesse expressar seu desacordo com a decisão de Berengário, a conversa foi interrompida pela visão de uma beleza estonteante e madura que estava na casa dos 40. Esta mulher era a ex-rainha da Boêmia. Ela tinha uma figura pequena e esbelta com um busto relativamente pequeno. Apesar disso, suas proporções eram perfeitas e ela parecia ter envelhecido como um bom vinho. Ela não parecia ter mais de 30 anos. Ela tinha longos cabelos loiros e olhos azuis brilhantes. Ela estava vestida com um vestido bordô com detalhes dourados no estilo típico da alta nobreza do reino da Boêmia nessa época. Ela exalava uma aura de autoridade real, apesar da morte de seu marido e do fato de estar diante de um usurpador. No entanto, não foi por essa mulher deslumbrante que Berengário se sentiu atraído. Em vez disso, era a garota parecida com uma boneca que se escondia atrás dela. Berengar só teve um vislumbre da garota, mas foi o suficiente para chamar sua atenção. A garota atrás da rainha estava no auge da adolescência. No entanto, a parte que chamou a atenção de Berengário foi que essa garota tinha heterocromia. Ter duas cores de olhos diferentes era uma raridade entre os humanos, e Berengar ficou intrigado com esse desenvolvimento. Embora a garota fosse jovem, ela era tão fofa quanto uma boneca. A garota tinha pele pálida, com cabelos loiros longos e ondulados. Suas sobrancelhas e cílios combinavam perfeitamente com a cor do cabelo. Quanto aos olhos, um era de uma safira sólida, enquanto o outro era da cor de uma esmeralda impecável. Berengar tinha certeza de que dentro de alguns anos, quando essa garota amadurecesse fisicamente, ela seria, sem dúvida, um nocaute. Quando o sol batia certinho no cabelo da menina, Berengário podia jurar que havia um tom levemente rosado nele. Esta menina tinha um corpo esguio e pequeno, muito parecido com a sua mãe. Apesar disso, ele achou adequado, pois combinava com sua aparência fofa. Ela estava vestida com um vestido branco e rosa adequado para uma garota de sua posição. A dupla se aproximou de Berengar quando ele se sentou à cabeceira da mesa, enquanto a mãe se mantinha orgulhosamente com a graça própria de uma rainha. A filha se escondia atrás dela antes de ser impiedosamente puxada na frente por sua mãe. Foi só depois de estar em plena exibição que a garota tentou se ajoelhar diante de Berengar. No entanto, no momento em que ela fez isso, ela foi violentamente esbofeteada por sua mãe, que instantaneamente repreendeu a pobre menina. Verônica Brizinova. Você não se ajoelha diante desse usurpador. Você só se ajoelha diante de um homem, seu pai, Radek Brizinova, rei da Boêmia. A jovem segurou sua bochecha que estava vermelha com a marca da palma da mão de sua mãe. Ela sufocou as lágrimas em seus olhos depois que sua mãe a atingiu na frente do homem que decidiria seus destinos. Como tal, ela tentou alegar sua inocência à mulher que a deu à luz. Mas no entanto, antes que ela pudesse terminar seu pensamento, ela foi esbofeteada novamente. Quando ela o fez, Berengar se levantou da cadeira e gritou para a dupla. Ele não podia conter sua raiva depois de ver uma jovem tão bonita ser tão cruelmente atacada por seu pai. Chega! Eu não os arrastei até mim para que pudessem abusar de sua filha, se apresentarem adequadamente. Vocês estão diante do rei da Áustria e da Boêmia. A garota conhecida como Verônica olhou confusa para Berengário. Ninguém, nem mesmo seu pai, a defendeu contra o abuso de sua mãe. No entanto,
Um estranho homem que usurpou o direito de primogenitura de sua família acabaram de fazê-lo. Por outro lado, Dagmar esnobou o nariz para Berengar. Foi só depois que seus guardas reais começaram a se aproximar da dupla que a mulher finalmente se apresentou. Eu sou a rainha Dagmar Brizinova, esposa do rei Radek. Esta é minha filha, a princesa Verônica Brizinova. Você pode ser o rei da Áustria, mas o título de rei da Boêmia pertence ao meu marido e seus filhos. Berengário não sabia se a mulher desconhecia o destino da família ou se era obstinada por querer. Como tal, ele respondeu a ela com um sorriso presunçoso no rosto quando apareceu na frente da mulher, olhando para ela com a aura opressiva de um tirano. Diga-me, rainha Dagmar, onde está seu marido agora? E seus filhos? Eu gostaria muito de conhecê-los. Dagmar sabia a verdade sobre o destino de seu marido e filhos. O fato de que ela e sua filha esquisita eram as únicas sobreviventes da família real boêmia era algo que ela temia no âmago de seu ser. De todos os seus filhos, aquele que ela mais desprezava acabou sobrevivendo ao lado dela. No momento em que o olhar frio de Berengar encarou os profundos olhos azuis de Dagmar, sua fachada confiante se estilhaçou. A ex-rainha imediatamente começou a se afastar de Berengário com medo do que ele poderia fazer com ela. Afinal, ele havia se nomeado rei da Boêmia, o que significava que havia forçado as várias setas que disputavam o trono à submissão. Enquanto ela imaginava todos os tipos de cenários perversos que Berengário poderia impor a ela, o homem em questão voltou sua atenção para sua lamentável filha. No momento em que ele fez isso, ela ficou muito aliviada. Afinal, Dagmar não se importava com o destino cruel que aguardava Verônica. Quando Verônica viu o usurpador se aproximar dela com um olhar autoritário, ela também foi tomada por uma sensação avassaladora de pavor. No entanto, ao contrário de sua mãe, ela não recuou. Em vez disso, ela ficou paralisada de medo enquanto ficava ali tremendo. No momento em que Berengar colocou suavemente as mãos sobre sua bochecha vermelha, Verônica instintivamente se encolheu, olhando para Berengar como um coelho assustado pego por um lobo faminto. No entanto, o olhar de Berengar imediatamente se suavizou enquanto ele olhava para ela com um olhar solene em seu único olho bom. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto quando ele assegurou à garota que ele não era o monstro que ela foi levada a acreditar. Não tenha medo, não quero fazer mal a você. Você e sua mãe estão agora sob minha proteção. Juro que não permitirei que você sofra nenhum dano no futuro. Mesmo sua mãe não será capaz de colocar a mão em você sem minha permissão. Você é meu pupilo e, como tal, cuidarei de você a partir de hoje. No momento em que Berengário disse essas palavras gentis à jovem princesa, ela começou a chorar. Berengar não tinha ideia de que tipo de demônios internos ela estava lutando até agora, mas pela maneira como sua mãe a tratava, ele poderia fazer uma suposição educada. Não era incomum que pessoas com heterocromia fossem tratadas duramente na sociedade. Como tal, Berengar segurou a garota enquanto ela derramava todas as emoções que ela reprimiu ao longo dos anos em sua túnica. Desde que ela nasceu, ninguém havia sido tão gentil com ela quanto Berengário naquele dia. Quanto a Eckhard, ele ficou sentado em silêncio enquanto testemunhava toda a exibição. Ele olhou para as ações de Berengário e suspirou pesadamente enquanto murmurava baixinho. Você realmente não pode recusar uma garota bonita em necessidade, pode? Tirania de Aço capítulo 361, Boa Viagem. A princesa boêmia conhecida como Verônica continuou a chorar na túnica de Berengar por algum tempo enquanto o jovem monarca consolava. Enquanto isso acontecia, Dagmar, a ex-rainha da Boêmia, olhou para sua filha e Berengar com uma fúria intensa. O que Berengar acabara de proclamar diminuía muito seus direitos percebidos como mãe de Verônica e, mais importante, como rainha da Boêmia. Ela se recusou a acreditar que seu tempo como realeza havia chegado ao fim, apesar de todas as evidências apontarem o contrário. No entanto, com a guarda real de Berengar olhando-a de perto, ela não poderia fazer um movimento sobre o homem que usurpou o poder nas terras de sua família. Como tal, ela foi forçada a assistir exibição íntima entre Berengar e Verônica enquanto fervia em seu ódio.
Verônica chorou por quase 30 minutos. No final, ela não tinha mais lágrimas para chorar, apesar de seu estado de tristeza. Berengário consolou a menina durante todo esse tempo. Ele só podia imaginar os horrores que ela foi forçada a suportar como uma pessoa com heterocromia no período medieval. Como tal, ele teve pena dela, afinal, havia um lugar especial em seu coração para coisas bonitas e quebradas. Depois de um tempo, Berengar começou a enxugar as lágrimas agora secas dos olhos da garota antes de tranquilizá-la de que ela estava segura sob sua proteção. Verônica, foi. Não se preocupe, você não sofrerá abuso ou humilhação enquanto estiver sob minha tutela. Se alguém se atrever a fazê-lo, será severamente punido. Quando Berengar disse isso, seu olhar passou de Verônica para sua mãe com um olhar frio que advertiu a mulher dura. Evidentemente, ela entendeu a intenção de Berengário porque seu olhar cruel imediatamente vacilou quando ela sucumbiu à presença opressiva do rei austríaco. Depois de dizer isso, Berengário tentou se livrar das garras de Verônica. No entanto, ela rapidamente agarrou a manga dele com uma expressão assustada. Ela tinha alguém em quem confiar pela primeira vez em sua vida e estava com medo de deixá-lo ir. Como tal, ela reuniu coragem dentro de si mesma para fazer ao jovem monarca a pergunta que ressoava em sua mente. O que vai acontecer comigo agora? Berengário instantaneamente olhou para a garota que estava presa em sua manga como uma lampreia, recusando-se terminantemente a deixá-lo ir. Uma expressão calorosa apareceu em seu rosto enquanto ele acariciava a cabeça da garota antes de tranquilizá-la de que não a deixaria para trás em Praga. Agora você é meu pupilo, o que significa que vou trazê-lo de volta para Kufstein, onde cuidarei de você até que atinja a maioridade, após o que vou casá-lo com um homem adequado para ser seu marido. Verônica fez uma careta ao ouvir a última parte. Ela realmente temia que tipo de homem depravado iria querer se casar com uma aberração como ela. No entanto, ela mordeu a língua em silêncio e acenou com a cabeça lentamente. Depois de um tempo, seu silêncio foi interrompido pelos gritos de sua mãe. Você não pode tirar minha filha de mim sem alguma compensação. O dano que você e sua laia causaram a meu reino é algo que você deve pagar. Berengar imediatamente se sentiu compelido a rebater a mulher, em que posição ela pensou que estava. Sua própria sobrevivência foi porque Berengário era misericordioso com mulheres e crianças. Ele imediatamente se aproximou da ex-rainha com uma expressão grave nos olhos. Sendo ele próprio um homem alto, ele se elevava sobre a mulher pequena, tanto que ela ficou mortalmente assustada ao ver o rei enfurecido do oeste. Berengário ergueu a mão no ar, preparado para golpear a mulher, o que a fez estremecer instintivamente. Depois de pensar por alguns segundos, Berengário abaixou a mão antes de gritar com a mulher e sua arrogância. Quem você pensa que é para me fazer tais exigências? Tais declarações ultrajantes? Você não tem mais nenhuma autoridade aqui, e é hora de você aprender o seu lugar. Nas palavras dos antigos romanos, vai victis. Verônica olhou chocada para Berengário. Ninguém que ela conhecia jamais teve a ousadia de enfrentar sua mãe antes. Nem mesmo seu pai falaria com ela de maneira tão ousada. No entanto, a seguinte declaração de Berengário assustou ainda mais e imediatamente a fez corar. Se não fosse por sua preciosa filha, que você atormentou tão descaradamente na minha frente, então eu teria sido muito mais cruel na maneira como lidei com sua insolência. Seja grato por eu ter parado minha mão. No entanto, ouse para provocar ainda mais minha ira, e não serei tão gentil no futuro. Verônica se escondeu atrás de Berengário. Embora ele fosse um estranho, ele fez o impensável e a protegeu do abuso de sua mãe. Esse fato fez com que a jovem confiasse nele instintivamente. Ao ver Berengário defender sua monstruosa filha de forma tão descarada, Dagmar não conseguia mais conter sua fúria e nojo, então ela começou a atacar Berengar verbalmente. Você acha minha aberração de filha preciosa? Que tipo de pervertido doente você é? É verdade o que eles dizem, você deve ser o diabo encarnado para achar atraente um monstro como ela. No momento em que a mulher disse isso, Berengário não pôde mais conter a vontade de esbofeteá-la. Como tal, ele a golpeou violentamente no rosto.
fazendo-a cair no chão, chocando todos os presentes, especialmente Verônica. Berengar imediatamente diminuiu a distância entre ele e a ex-rainha antes de pisar levemente com o pé na cabeça dela, pressionando seu crânio no chão de pedra. Ao fazê-lo, uma expressão viciosa encheu seu rosto bonito. Acredito que disse que haveria uma punição severa por abusar da garota, não disse? E pensar que você teria a ousadia de insultar sua filha de maneira tão implacável, mesmo depois de eu ter proclamado que ela estava sob minha proteção. Você realmente não valoriza sua vida, você vadia. Depois de alguns momentos, Berengário largou a bota do rosto da mulher. Ao fazê-lo, ele não olhou para ela nenhuma vez, pois a antiga rainha não era digna de tal coisa. Em vez disso, ele deu uma ordem à jovem princesa da Boêmia. Verônica, venha, já é hora de voltarmos para casa. Tenho certeza de que você achará Cufistém do seu agrado. Depois de dizer isso, Berengário começou a partir sem olhar para trás, para a rainha que havia sido tão completamente desonrada na frente de todos os presentes. Verônica olhou uma vez para sua mãe com medo de como ela poderia retaliar contra ela pelas ações de Berengário. No entanto, sob a pressão avassaladora dos guardas reais de Berengário, ela deteve a mão e apenas olhou para a filha com um olhar cheio de ódio. Ao ver isso, Verônica imediatamente correu atrás de Berengário, buscando a segurança que ela sentia que ele havia proporcionado. Ela rapidamente agarrou a manga dele com a mão pálida enquanto eles caminhavam em direção ao pátio do castelo, onde sua montaria o esperava. Ecard e a guarda real seguiram Berengar até o pátio, onde o veterano marechal de campo protestou contra a retirada apressada de Berengar. Alteza, a situação na Boêmia ainda é volátil. Embora os hussitas tenham aceitado seu governo a contragosto, o outro nobre boêmio ainda pode encontrar falhas em sua proclamação. Mesmo assim, não há como saber quando a traição seguirá dos homens que ajoelhou-se diante de você. Retornar a Cufistém tão cedo terá efeitos desastrosos. Em resposta à sua objeção, Berengário virou-se e fitou Ecard com um olhar caloroso. Ao fazer isso, ele estendeu a mão e agarrou o ombro do homem antes de dar-lhe mais uma ordem. Marechal von Alstadt, por meio deste lhe dou o comando total dos 10.000 homens que trouxe comigo. Você tem autoridade para agir como achar melhor. Você tem um objetivo, trazer estabilidade para a região, não me importa como você administra para fazê-lo, mas os senhores da Boêmia devem se submeter ao meu governo dentro de um ano, ou eu trarei todo o poderio militar austríaco sobre eles. Tenho plena fé que você terá sucesso neste empreendimento, e quando os nobres boêmios entregaram suas armas e reconheceram minha soberania, você terá permissão para voltar para casa. Embora Ecard estivesse cansado da batalha e quisesse voltar para casa em Cufistém, ele sabia que Berengar não confiaria a nenhum outro homem essa tarefa vital. Como tal, ele imediatamente saudou Berengar e obedeceu às suas ordens. Sim, Sua Majestade. Depois de dizer isso, Berengar olhou uma última vez para o amigo antes de partir. Depois de ver o mau estado de sua armadura, Berengar riu antes de se despedir de seu amigo. Vou me certificar de enviar um novo uniforme com todos os prêmios que você ganhou ao longo dos anos depois que todo o seu traje atual estiver terrivelmente desatualizado. Dito isso, Berengário montou em seu fiel corcel, onde imediatamente agarrou Verônica e a arrastou para seu colo. Sua jornada de volta a Cufistém seria curta, com os 10.000 homens deixados para trás na Boêmia. Apenas sua guarda real seria confiada à sua proteção. No entanto, felizmente para ele, a viagem seria tranquila. Verônica olhou para a casa em que havia crescido uma última vez como Berengário, e seu anfitrião começou a partir da cidade de Praga. O único pensamento em sua mente era uma única frase: boa viagem. Tirania de Aço capítulo 362. Um retorno estranho. Vários dias se passaram desde Berengário, e seu anfitrião havia começado sua jornada. Durante toda a viagem da Boêmia à Áustria, Verônica sentou-se diante de Berengário em seu cavalo. Ela testemunhou pessoalmente a grande diferença em tecnologia agrícola e fortificações militares entre seu antigo reino e o de Berengário.
Fortes estelares foram construídos nas fronteiras de Berengário, permitindo uma boa defesa. Esses fortes eram providos por muitos canhões e pequenas guarnições de algumas centenas de homens cada. Patrulhas regulares foram enviadas entre as várias fortalezas para garantir fronteiras seguras. Ao entrar na Áustria, a jovem princesa notou os vastos campos explorados por pouquíssimos homens. No entanto, esses homens utilizavam máquinas avançadas movidas a cavalos, como ela nunca tinha visto antes, para cuidar de suas colheitas. Estranhos canos de metal existiam ao longo dos campos que forneciam água para as plantas que cresciam em abundância. Tanto que Verônica realmente acreditava que Deus havia abençoado a Áustria. Ao passarem por vilas e cidades, a excepcional arquitetura barroca que começou a se espalhar por toda a Áustria durante o reinado de Berengar realmente surpreendeu a garota. As pessoas estavam vestidas com roupas luxuosas, em grande parte ainda no estilo anterior que Berengário havia implementado, onde pareciam perfeitamente saudáveis. Muito poucos cidadãos, se é que algum, estavam desnutridos, ao contrário das massas pobres que labutavam nos campos da Boêmia. Enquanto continuavam a jornada, Verônica perguntava cada vez mais sobre como a Áustria havia conseguido chegar a tal estado, e Berengário não teve medo de exagerar suas histórias sobre o quão longe ele havia chegado como governante. Quanto mais ela ouvia as maravilhosas aventuras de Berengário, mais ela o respeitava e se sentia segura ao seu lado. Finalmente, após vários dias de viagem, Berengário e seu anfitrião chegaram a Kufstein. De todas as cidades que ela tinha visto até este ponto, era de longe a mais avançada. A fumaça da indústria florescente enchia o ar, mas não a ponto de prejudicar a saúde. Os campos de cânhamo que cresciam fora da cidade absorveram mais do que sua cota justa de carbono no ar. A capital da Áustria era a mais avançada e próspera de todas as regiões do reino e, pela primeira vez na vida, Verônica vira como poderia ser uma cidade industrializada. No entanto, o mais impressionante foram os monumentos e construções significativos na cidade que glorificam para sempre Berengário e suas realizações. Desde a estátua pessoal de Berengar com vista para a cidade até a luxuosa grande catedral e o Palácio Real da Áustria, feitos de arte e arquitetura supremas dominaram a cidade e sua paisagem exclusivamente austríaca. Os avançados sistemas de encanamento usados em Kufstein, que começaram a se espalhar para o resto do reino, significavam que havia muito pouco lixo ou lixo na rua. Afinal, jogar lixo era uma contravenção, com penalidades severas. Por fim, Berengário dirigiu-se ao Palácio Real, onde sua família estava pronta para recebê-lo. No entanto, quando suas garotas viram a estranha beleza estrangeira em seu colo, elas imediatamente começaram a fazer cara feia. A dela foi a primeira entre eles a perguntar diretamente sobre a natureza do relacionamento de Berengário com a garota que parecia ainda mais jovem do que ela. Querido, eu não quero tirar o seu retorno triunfante, mas quem exatamente é aquela garota sentada no seu colo? Verônica imediatamente começou a esconder o rosto de medo depois de ver as expressões nada acolhedoras nos rostos das mulheres de Berengário. Ela o fez refugiando-se no peito de Berengário, que se tornara seu lugar seguro. Isso apenas criou um mal-entendido nas mentes da esposa e dos amantes de Berengário. Berengar tinha um sorriso estranho no rosto enquanto tentava aliviar a tensão que crescia rapidamente entre os rostos de sua família. No final das contas, Hans piorou a situação. Com uma expressão excitada no rosto, ele olhou para a jovem princesa e deixou escapar seus pensamentos sobre o assunto. O pai trouxe outra mãe para casa. Verônica imediatamente olhou para a expressão desajeitada de Berengário com um olhar questionador. O que exatamente esse garoto quis dizer com outra mamãe? Quanto à dela, Linda e Honoria, elas olharam para Hans com expressões assustadoras, fazendo o menino calar a boca instantaneamente. Vendo como a situação só piorava, Berengar imediatamente proclamou sua inocência e tentou controlar o dano que já havia causado. Esta é a princesa Verônica Brizinova do reino da Boêmia. A partir de hoje, ela é minha pupila. Ao ouvir isso, o trio de Berengar imediatamente o encarou, pressionando ainda mais.
Porém, ao ver a expressão assustada no rosto de boneca da garota, eles imediatamente começaram a se olhar com desconfiança. Como se tivessem se comunicado telepaticamente de alguma forma, eles chegaram a uma decisão por unanimidade e suspiraram antes de falar com Berengar em uníssono. Tudo bem, mas não se engane, estaremos de olho nela. Embora o harém de Berengar pudesse ser cauteloso com a chegada de uma jovem bonita, no final do dia, eles sabiam que Berengar não era um lolicon e, como tal, chegaram à conclusão de que ela poderia ficar. Ao ver que as filhas se acalmaram, Berengário levantou-se da cadeira. Ao colocar Verônica no chão, ele acariciou o cabelo da menina enquanto a apresentava para sua família. Verônica, esta adorável loirinha é minha esposa, Adela. Esta charmosa ruiva é minha mestra espiã e mãe de meus 2 filhos, Lindy. Quanto a esta megera de cabelo roxo, ela é a princesa do Império Bizantino e minha amante. A garota que tem mais ou menos a sua idade, escondida atrás, está minha irmãzinha Henrietta. Acho que vocês 2 vão se dar muito bem, e esse patife que não consegue manter a boca fechada é meu filho. Hans. Verônica olhou atentamente para Berengário por alguns momentos com uma expressão curiosa. Depois de alguns momentos de silêncio, ela inocentemente fez a pergunta em sua mente. Sua Majestade, você é algum tipo de playboy? Berengário riu desajeitadamente ao ouvir isso. Ele não esperava que uma garota de sua idade fizesse tal pergunta. Como tal, ele teve dificuldade em olhar nos olhos dela enquanto cautelosamente descartava sua acusação. Eu não acho apropriado discutir tal coisa com uma garota da sua idade. No momento em que ele disse isso, Verônica começou a fazer beicinho em silêncio. Quanto às filhas de Berengário, começaram a corar de vergonha e recusaram-se a comentar o assunto. Percebendo a atmosfera desconfortável, Henrietta se aproximou de Verônica e segurou sua mão com um sorriso amigável. Então você vai morar conosco de agora em diante, hein? Permita-me levá-lo para um passeio pelo palácio. Tenho certeza que você vai adorar isso aqui. Depois que Henrietta saiu com Verônica e Hans a reboque, Berengar ficou sozinho com suas 3 mulheres, que o fitavam com olhares cruéis enquanto cruzavam os braços. Berengário soube neste momento que tinha feito merda ao trazer outro pintinho para o galinheiro. Como tal, ele imediatamente começou a mudar a conversa para outra coisa. Então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Apesar de sua tentativa de mudar de assunto, as meninas não acreditaram e Lindy imediatamente mudou a conversa de volta para o assunto em questão. Então, você desaparece por mais de uma semana em cima da hora para poder tomar o reino da Boêmia, e volta com uma princesa nos braços. Por que não estou surpreso? Berengar suspirou ao saber que a sua tentativa de mudar a conversa havia falhado e imediatamente se defendeu. Ele passou algum tempo contando às meninas tudo o que havia acontecido durante sua ausência e, depois que acabou, tanto Adela quanto Honoria estavam praticamente chorando. Eles só podiam imaginar a dor e o sofrimento que Verônica havia passado em sua vida. Quanto a Lindy, ela estava menos perturbada do que antes, mas bastante obstinada. Ela manteve uma expressão severa, dizendo apenas uma frase antes de retornar ao castelo. Vou investigar o passado da cadela por mim mesmo. Se ela sequer pensar em machucar um fio de cabelo em sua cabeça, eu a eliminarei. Depois de tudo dito e feito, Berengário soltou um suspiro de alívio. Pelo menos, ele conseguiu convencer 2 das 3 de suas garotas a aceitar Verônica como protegida de sua casa. Quanto a Lindy, ele sabia que ela acabaria aceitando. Afinal, não era como se ele tivesse planos de se casar com a garota como sua 4ª esposa. Afinal, ela era muito jovem para capturar seu interesse. No entanto, Berengar imediatamente considerou a ideia de noivar a garota com seu filho Hans quando teve a chance. Embora ela possa ser algo como 7 anos mais velha que o menino, em última análise, foi sua posição como a última princesa da Boêmia que tornou a ideia atraente. Berengar tinha certeza de que até mesmo Lindy acabaria por aprovar a ideia. Afinal, se Verônica se casasse com Hans, ele herdaria o reino da Boêmia de Berengário depois que se aposentasse ou falecesse. Dessa forma,
O futuro do menino como monarca estava garantido mesmo que ele não herdasse o título principal de rei da Áustria. Como tal, ele tinha grandes esperanças para esta garota que ele pegou por acaso. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.